Programa Casa Luxo, um oferecimento Aluxi Iluminação, Perfecta Esquadrias e Morarte Móveis e Decorações. I hope this old train breaks down, then I could take a walk around, see what there is to see. Time is just a melody. Hoje, o Casa Luxo trata de um assunto que eu particularmente gosto muito, iluminação. E para falar sobre esse assunto, ninguém melhor do que o Salvador, que nos recebe tão gentilmente aqui em sua loja Sorocaba, na Luxi. Salvador, obrigada. Nos conte todos os detalhes e novidades de iluminação. Olha, Andréia, eu primeiro queria agradecer por vocês estarem aqui novamente para a gente poder falar um pouco sobre iluminação, né, que é tão importante no projeto hoje. Queria falar sobre um pouco das tendências que hoje a gente vem trazendo para o mercado aqui de Sorocaba, né? Algumas exclusividades, algumas marcas e tirar algumas dúvidas aí para o pessoal poder esclarecer sobre qualquer coisa sobre lâmpadas, iluminação, melhor ambiente possível. Eu costumo dizer que a iluminação ela é tão importante, tão fundamental quanto a disposição e escolha de mobiliário. Porque não adianta um trabalho fantástico na escolha e especificação de imóveis se você não tiver um estudo preciso de iluminação. A gente acaba perdendo muito nesse sentido. Eu até costumo, quando o cliente fala, olha, meu orçamento ele está restrito a tanto. E quando começa o trabalho de especificar móveis, essas coisas, eu percebo que a gente deve limitar. Olha, então vamos parar por aqui, vamos dar uma segurada, vamos investir na iluminação, porque de repente a gente consegue trazer um valor muito superior com menos móvel. Você concorda? Eu concordo, eu acredito que a iluminação é o que valoriza todo o projeto. Tanto o projeto arquitetônico, quanto o mobiliário, quanto os elementos do projeto, né? Ela é a cereja no bolo, né? Sem a iluminação a gente acaba ficando sem vida, sem cor, né? Diminui o projeto. E hoje em dia a brincadeira é deliciosa, porque as possibilidades são infinitas. A gente consegue trabalhar o cristal, a pessoa mais contemporânea, minimalista, também temos infinitas opções. E essa história do importado, porque alguns clientes acabam fazendo questão não só pela qualidade, mas pela exclusividade. Essa loja traz um diferencial. Eu consigo escolher um material ou outro que eu não vá encontrar com tanta facilidade por aí. E isso é positivo tanto para quem faz o projeto quanto para o cliente. Sim, a gente procura oferecer toda a linha de produto e o material necessário para qualquer tipo de projeto, seja ele residencial, seja ele comercial ou industrial, ou que seja uma área verde e etc. Começando desde as peças mais técnicas que a gente tem, uma infinidade de produtos, né? Hoje trabalhando com lâmpadas iluminadas com LED, né? E peças decorativas que entram em todo o projeto, né? Depois da iluminação técnica, as decorativas sim, aí a gente trabalha com peças mais modernas, de acordo com o gosto do cliente. Lustres mais clássicos, né, usando cristal, tem gente que ainda tem um pouco isso. E aquelas pessoas mais modernas também, peças mais limpas, com design assinado e tal. E isso a gente procura ter para oferecer para o cliente. Eu gosto também da brincadeira do clássico com o contemporâneo. Uma casa mais básica, para uma tendência monocromática e de repente a possibilidade de pontuar com baita lustre de cristal, eu acho que fica elegante, porque as pessoas às vezes têm receio em transformar o clássico no antiquado, e não é verdade. O clássico é uma tendência, por isso chama clássico, que não sai de moda, é atemporal. A forma como se coloca é o que torna o resultado muito diferente. Então eu posso ter uma mesa completamente reta, usar cadeiras de espaldar baixo, em acrílico, etc., e tá pontuando
com lustre de cristal. Eu acho que essa mistura é interessante. A gente mistura o moderno, né, as peças mais modernas, fazendo a iluminação geral e colocar um lustre clássico no meio, com uma chamada um pouco retrô, uma coisa que está bem alta, fica bem bacana. Acredito que... Outra coisa, nem sempre o cliente tem acesso ou passou da fase de que ele já havia contratado um profissional, concluiu parte da obra e ele falou, não, a parte de iluminação eu dou conta do recado. Essa é uma loja que vocês têm um suporte diferenciado. Vocês fazem um luminotécnico a partir do estudo do layout, do arquitetônico, do briefing, de algumas informações. Necessariamente, o cliente, quando vem para a loja, ele vem com algumas ideias que vocês vão polindo e vão adequando. Sim, a gente procura trabalhar o projeto como um todo, né? Nós não somos nenhuma loja de vender um material avulso, nem um estúdio muito fechado. A gente tenta ser uma mistura disso, claro que dando muita importância para o projeto como um todo, né? A proposta inicial para não se perder. Isso, e acabar unindo o gosto do cliente com o projeto do profissional que traz pra gente. A gente dá muito valor a isso, né? E juntando tudo isso, a gente acaba oferecendo uma iluminação adequada para aquele projeto. Em alguns momentos, a obra deve ser fracionada. Nem sempre é possível começar, fazer o projeto e executar na íntegra. Mas algumas coisas podem ser previstas. A iluminação é uma delas. Existe sim a possibilidade de trabalhar com uma iluminação básica, já prevendo pontos adicionais futuros para pendentes, paflons, alguns balizadores. E isso é uma estratégia inteligente e que acontece e que funciona e que não é só com você de repente, que pode só ter acontecido. Em inúmeras obras a gente se depara com situações como essa. O LED, que já está presente há não tão pouco tempo assim, ele, além da economia, que todo mundo conhece, e as pessoas muitas vezes buscam a economia em primeiro lugar, nem sempre atende às expectativas do resultado da iluminação, porque cada tipo de iluminação ela tem uma função que deve ser respeitada. Quando o LED não deve ser usado? O LED hoje ele pode ser usado na maioria dos casos. Né? Ele veio para ficar, a evolução já da tecnologia já consegue nos atender no projeto de uma maneira que seja o mais fiel possível ao que a gente precisa. Né? Claro que existem LEDs melhores, de melhor qualidade e tal. Por isso que a gente procura sempre trabalhar com marcas conceituadas, né? E por isso a importância do projeto com o profissional acompanhando para poder colocar a luz adequada. Claro que não é a mesma coisa trabalhar uma lâmpada comum, uma incandescente, uma loja, o brilho é totalmente diferente. Por isso que é importante saber usar. Mas o LED hoje, ele já consegue... É uma ferramenta multifuncional. Ele já tem, assim, a reprodução de cor que a gente consegue ter no LED já é bem mais próxima das lâmpadas comuns, que a gente consegue reproduzir até trabalhando em ambientes comerciais, como lojas de roupa, que a gente precisa ter uma reprodução da cor bem fiel. Isso a gente já consegue atender. Agora, então eu acho que não existe restrição hoje para o LED, desde que ele seja usado de uma maneira correta, com uma qualidade legal. O assunto tá bom e a gente volta daqui a pouco para tratar de iluminação. But I can't stop now. Luxe Iluminação. Uma loja completa, do clássico ao moderno. Tudo para a iluminação da sua casa ou empresa. Equipe de profissionais para desenvolver o melhor projeto e atendimento técnico para os arquitetos. A Luxe Iluminação, a sua melhor opção em iluminação. Avenida Caribe 400 no Campolim.
Luxaflex Hunter Douglas, The Art of Window Dressing. A Perfecta Esquadrias pensa nos mínimos detalhes para você viver com conforto e qualidade de vida. Perfecta Esquadrias, sua obra perfeita em todos os detalhes. Com mais de 25 anos na área de gastronomia, eu queria apresentar para vocês Ambiente Gourmet, uma loja que tem tudo para a sua cozinha e para a sua área gourmet. No Ambiente Gourmet, você encontra equipamentos e soluções que são a combinação perfeita entre design e funcionalidade. São eletrodomésticos nacionais e importados, refrigeradores, coifas, cooktops, churrasqueiras e muito mais. Sempre com garantia e instalação. O projeto da sua cozinha com o charme que sua casa merece. Visite o Ambiente Gourmet, o maior showroom da região com produtos importados. Casa Luxo volta, ainda tratando de iluminação, com uma pessoa especialista, entendidíssima do assunto, atualizadíssima, Salvador da Luxi. Estávamos falando de LED, tendência, projeto fracionado. Me diga uma coisa, essa história de iluminação ponto central, que antigamente, quando se via projeto, principalmente de construtoras, de apartamentos, tinha sempre aquele lance assim, um ponto central. E isso me causa até arrepio. É óbvio que o trabalho de gesso nos possibilita uma iluminação muito mais rica. Mas esse ponto central, ele é central a quê? A partir do momento que eu tenho um quadrado e uma das laterais eu coloco um armário, eu perdi 60 centímetros, 65. Ele deixou de ser central. E às vezes ele perde a função. Como é que a gente trabalha sem rebaixo? Eu desloco, eu tenho um paflon maior, uso outro formato, porque de fato isso é um fator que é de um dificultador, não é? Dificulta. Eu acho que hoje a gente tem que aproveitar do que o mercado, que hoje tem muita coisa diferente e específica para vários tipos de coisa. Peças que são moldáveis, que são diferentes, são reguláveis, que direcionam o foco, direcionáveis e tal. Tudo isso é para tentar corrigir esse tipo de distorção que a gente tem, essa dificuldade técnica numa obra. Que realmente, você coloca o armário, você diminuiu a distância de um lado e deixou maior do outro. Então, para isso, você direciona o foco da luz, coisas focáveis e tal. Claro que se a gente conseguir convencer o cliente a colocar um gesso e tal, às vezes o limitador que seria o ideal. É o pé direito. Exatamente. Algumas construtoras tendem acaba ficando muito baixo. E aí a gente não consegue lá os seus 12, 15 centímetros de rebaixo. Exato. Por um trabalho que fica muito Exato. mais valorizado, muito mais interessante, muito mais cheio de charme. Mas existem peças e fornecedores hoje capazes de suprir essa necessidade. Peças de sobrepor, não só embutidas, que é a maioria hoje, que a gente usa num projeto novo, a gente já conta com isso. Mas muitas vezes a gente se depara com isso e a gente tem fornecedor capaz de fornecer peças que são maleáveis para esse tipo de situação. Tem uns articulados que eu particularmente gosto muito. Exatamente. Acho que traz uma modernidade, você tem além que acabar de se tornar multifuncional. Você tem que tirar partido daquilo que você tem para fazer um projeto de iluminação legal, né? E por isso o profissional, Exato. Na verdade. Aí você ou usa uma empresa das artimanhas, que esteja que acaba ficando até mais legal do que se você tivesse já uma coisa bem certinha para fazer. Estática, sem dinamismo, Exato. já pronta, Isso. aquele óbvio que a gente não gosta. A gente não gosta. Me diga uma coisa, eu estive passeando pela loja e me deparei com uma peça que é simplesmente um luxo na vitrine. Me conta, ela parece que é uma peça de um corte bastante preciso, uma lâmina de madeira, tá na cara que não é coisa de brasileiro, tá escrito gringa. Não, na verdade não, o Brasil faz coisas belíssimas, mas essa peça especial, ela tem alguma coisa que me remete à Europa. Vamos falar dessa peça? A gente tenta ter produtos diferenciados, trazer para o cliente que a gente atende coisas que sejam diferentes.
né? Essa proposta é uma marca espanhola chamada LZF, que a gente traz com exclusividade aqui para Sorocaba, para os nossos clientes. Elas são peças todas feitas em lâminas de madeira natural. E elas são tingidas e tal, dá uma certa flexibilidade e aumenta a possibilidade de vários formatos, tamanhos, cores que a gente consegue trabalhar. Eu acho que isso, aquela pessoa que busca uma coisa diferente, tá aí um bom exemplo para a gente vender e trabalhar em cima do projeto. Eu imagino ela colorida, um azul, vermelho, uma brinquedoteca, ainda que seja uma peça que, dependendo do tipo de criança, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, que a molecada é muito dinâmica, tem muita energia, mas eu acho que para um cantinho, um espaço de leitura, um charme. É uma peça que a madeira fica translúcida, consegue passar a luz, tem um charme todo legal, deixa aquele ambiente gostoso, além de ter o apelo também um pouco ecológico, né? São todas madeiras ecológicas, de reflorestamento e tal. E temos também uma outra peça, André, aquela que eu te mostrei de couro, que vem da Holanda, chamada Pepe. É uma peça de um projeto social feito em Amsterdã, na Holanda, feito com couro de cabra tratado. É muito bacana também, são só 2 tipos de peça, mas peças grandes e que deixam o ambiente bem legal. Eu particularmente gosto muito de couro, adoro a brincadeira da madeira, adoro o lance do acrílico, tudo isso eu acho muito interessante. Em relação a um projeto econômico, a gente também tem possibilidades de deixar um projeto enxuto para um orçamento de acordo com a realidade do cliente, sem deixar um projeto desmerecido ou menos bonito. Sem dúvida alguma. O que importa, às vezes, não é a peça em si, mas a luz que a gente vai conseguir proporcionar, né? Então, se a gente consegue com embutidos, com luz de foco, uma luz um pouco mais geral, trabalhando com lâmpadas econômicas e tal, a gente consegue fazer um projeto com um valor bem enxuto, com uma qualidade de iluminação legal. Isso também, os nossos projetistas são experts em fazer esse tipo de projeto. Eu sempre converso com as meninas de paisagismo, colegas de profissão ou que trabalham comigo, etc., e eu sempre falo que não adianta investir numa palmeira Fênix Canariensis enorme se não tiver um projeto de iluminação bacana, porque ela morre. A luz vai valorizar aquele elemento, né? Como sempre. Seja ele um jardim, um móvel, uma cadeira, que esteja uma peça de design que a gente queira destacar dentro de um projeto, que é super importante. Não adianta você comprar uma peça super conceituada, um design e tal, e ela ficar apagada ali num canto do lugar. Se você não conseguir projetar uma luz nela, fazer ela se destacar, reproduzir tudo aquilo que ela tem para mostrar, fica sem graça. Nos bastidores tratávamos exatamente disso. É verdade. Eu disse que hoje eu noto que existe um equilíbrio. Tem uma linha tênue que divide alguns tipos de cliente, daqueles que são super interessados e se envolvem e buscam e pesquisam e de repente eles dão até olé na gente, eles sabem de coisa que a gente nem imaginava. Incluir as peças de iluminação num objeto de decoração mesmo, né? Do design de interior. Aquela peça, ela ser por ela mesma, não só também pela luz, mas também uma peça decorativa e tal, que deixa o ambiente legal. Eu acho que tem esse lado também, a iluminação. Uma poltrona mole, Sérgio Rodrigues, ali no cantinho, aparentemente um cantinho de leitura, sem uma iluminação bacanérrima, chega a ser injusto, né? Você desvaloriza todo aquele que está envolvido no projeto daquele imóvel, né? Eu sou apaixonada por iluminação e gosto, e às vezes o projeto eu faço a brincadeira do contrário. Nunca, por hábito, eu não faço rotineiramente as mesmas coisas e projeto de forma diferente. Às vezes eu faço diferente. Eu começo pontuando a iluminação para depois fazer o que a gente fala sempre para o profissional. Vamos sentar com o projeto na hora da concepção do projeto. Isso que eu acho legal. A gente pode criar alguns elementos arquitetônicos iluminados que podem valorizar o projeto daquele profissional. Isso que muitas vezes a gente se depara, chega pra gente o projeto já bastante elaborado, a gente vai trabalhar só a iluminação, normal, acho que é válido e tal. Mas a gente tenta sempre mostrar para o profissional que a gente tem isso para oferecer. Para levantar esse projeto. Um painel iluminado, né? Essas esquadrias cheias de volumetria, esses revestimentos HD, tudo isso faz muita diferença. Se você não projeta a luz... Eu falei que iluminação era assunto infinito, mas vai ter mais. Daqui a pouquinho tem mais Casa Luxo.
Lux Iluminação. Uma loja completa, do clássico ao moderno. Tudo para a iluminação da sua casa ou empresa. Equipe de profissionais para desenvolver o melhor projeto e atendimento técnico para os arquitetos. A Lux Iluminação, a sua melhor opção em iluminação. Avenida Caribe 400 no Campolim. Luxaflex Hunter Douglas, The Art of Window Dressing. A Perfecta Esquadrias pensa nos mínimos detalhes para você viver com conforto e qualidade de vida. Perfecta Esquadrias, sua obra perfeita em todos os detalhes. A Prefeitura de Sorocaba e o SAI estão preparados para que uma água de qualidade chegue até você. Mas neste momento tão importante, você também precisa fazer a sua parte e economizar. Não lave a calçada ou o carro com mangueira. Arrume todos os vazamentos. Não demore no banho, hein? E se você economizar, não vai faltar. Consciência Azul. Feche sua torneira, abra sua mente. Acesse o site e junte-se a nós. It's a funny thing. Whenever I give it, it comes back to me. Casa Luxo volta, ainda na Lux, mas agora vamos falar com uma pessoa entendidíssima em projeto. Paulinho, uma pessoa para quem mora em Sorocaba, já ouviu falar, conhece, gabaritado, sabe do que fala, sabe como faz e faz bem demais. Paulinho, vamos contar um pouco de como é esse projeto, como é que funciona esse link, porque ele tem um carinho muito especial e trata bem vários profissionais, conheço o Paulinho já há algum tempo, e ele tem um relacionamento muito estreito entre o cliente e entre o profissional. Então eu acho que isso traz uma harmonia, além da segurança e o conforto, com o gabarito, com a certeza de quem sabe o que está fazendo. Obrigado, André. Muitos elogios. E é real. Eu queria falar um pouco sobre a importância de um projeto, desde o início, né? De iluminação, claro. E desde o início da obra eu acho que tem que ter esse planejamento, os pontos adequados para cada ambiente, respeitando o conforto do ambiente, o quarto do filho, o gourmet, sala de estar, home. Mesmo porque em alguns momentos acaba ficando complicado se... e a arandela? Eu queria muito uma arandela, mas a gente tem ela, não. Aí a pessoa já colocou papel de parede, não está querendo perder o investimento, nem é inteligente. Então essas previsões. Balizador. Poxa, mas e o balizador? Eu não tenho elétrica. Então todo esse estudo, eu acho que se for casadinho desde o início, o resultado tende a ficar sensacional. Exatamente. A importância da luz em cada projeto é valorizando isso. Acabamentos, mobiliário. Então a luz faz essa harmonia, né? E tanto na vida pessoal da pessoa, né, dos moradores, quanto da ambientação, a decoração que o arquiteto planejou e tal, é valorizado com essa iluminação. A colocação, a instalação efetiva, seja lá de embutidos ou pendentes, paflon, é fundamental, correto? Sim. Porque eu tenho algumas sensações que de ambientes comerciais, normalmente, a gente costuma ver com mais frequência. Onde você vai a um restaurante jantar e o facho de luz é coincidente com o local onde as pessoas estão com o rosto e você tem dificuldade para enxergar quem está na tua frente. Então não basta também simplesmente a escolha de uma boa peça, a locação é fundamental. Onde esse
essa peça vai estar, qual é a função, qual o tipo de facho, qual o efeito, se essa luz vai ser uma lâmpada fria, se não vai ser fria, não só de cor, não estou dizendo só branco quente, não é disso. Fazer maquiagem no closet. Coloca uma R111 sem ser LED. Inadequada. A pessoa terminou a maquiagem, gente, ela tá suada, ela tá pronta pro banho para começar tudo de novo. Então, você concorda que a peça é fundamental, a escolha da iluminação é fundamental, mas a disposição é indiscutivelmente, impreterivelmente para um resultado positivo, assim, é fundamental? Fundamental, tanto no positivo quanto no negativo. Então, a localização desse ponto de luz, ele vai te ajudar nisso, né? Ou vai destacar esse produto ou a pessoa, ou vai matar a decoração inteira. Entendeu? Altura de pendente. Não existe uma regra. Não existe, mas você... Porque a gente tem variáveis, né? A gente tem altura de pé direito, a gente tem altura de móveis, altura da cadeira. Hoje em dia não existe... Existe um padrãozão, mas que tem uma variação relativamente considerável. Para criar do mudo, André, geralmente o ideal é que esses pendentes, que hoje usa muito, substituam um abajur. Então ele não pode ficar muito lá em cima. Exato. Tem que compor com criado mudo, um exemplo, né? Mesa de jantar, tem que estar centralizado na mesa. Mas também não pode ferir a altura da vista dos observadores. Exatamente. Né? Igual casamento, que não tem nada a ver com iluminação, mas casamento eu acho fantástico. Uma mesa redonda enorme para 10 pessoas. E eis que no meio mora o quê? Um vaso de 1 metro. Exatamente. Ninguém conversa, gente. Você vê a planta, você descobre se aquela planta atrai bicho, se não atrai, mas falar ninguém fala. E com pendente, às vezes o cliente pode incorrer nesses erros. Então, você estava falando de ambiente comercial, restaurante principalmente. Temperatura de cor da iluminação é muito importante. Fundamental. Às vezes você vai num restaurante, a comida é boa e a temperatura de cor da iluminação não está adequada. Faz com que a pessoa permaneça menos tempo do que... Ou não volta mais, a comida era boa, mas assim, a luz favorece isso também. Te deixa mais um ambiente mais gostoso. Então, a temperatura de cor das lâmpadas é muito importante no projeto, entendeu? O lance da automação veio agregar um valor absurdo na iluminação, porque a possibilidade de criação de cenas favorece com que você tenha cada iluminação para um fim específico e determinado, com um estudo preciso, correto? Isso. Eu tenho um home cinema. Eu posso ter 3 ou 4 tipos de ambientação. São cenas. De cenas. Exatamente. E a automação, ela agregou demais nisso. Então, esse também é um fator que ajuda muito. Para home você vai ter situações de lâmpadas diretas e indiretas. Entendeu? Então, as lâmpadas indiretas hoje está sendo bastante usada nos projetos, exatamente para dar essa luz gostosinha, suave. Você pode até assistir um filme bacana utilizando essa luz indireta que não vai incomodar. E quando você quer mais luz, você acende a luz geral. Então a automação é muito importante hoje em qualquer casa, em qualquer local comercial, né, corporativo. A automação é importante. Essa dimerização, hoje os LEDs são dimerizáveis já. O Casa Luz fica por aqui. O papo foi delicioso. Eu teria mais vários blocos para a gente ficar, porque iluminação é um assunto inesgotável. E eu tenho certeza que a partir de agora você vai olhar com carinho especial. Obrigada, Luxi. E muito obrigada, Paulinha. Obrigado, querido. A gente volta semana que vem.